Graça e paz mais uma vez ao pessoal do YouTube, a igreja que está reunida aqui. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Isso, glória a Deus. Amém. Estamos mais uma vez aqui reunidos para falar o Evangelho, porque não há outro. Só temos que falar o Evangelho. Não podemos falar aqui algo que não é o Evangelho, né? Então é por isso que estamos aqui, para compartilhar o pão, para o partir do pão, ou não. É essa graça que a gente anuncia, que a gente fala, é o que Jesus falou lá nos tempos da sua carne. Ele falou que os seus discípulos, eles não poderiam suportar o que ele tinha para dizer, mas só que ele não falou. Ele deixou para quando viesse a revelação da graça, o Evangelho segundo o Espírito e não segundo a circuncisão. Então isso aí é difícil de as pessoas entenderem, de os irmãos, muitos irmãos não conseguem alcançar que esse Evangelho que nós pregamos é o que Jesus falou lá nos tempos da sua carne, que eles não poderiam suportar, porque eles estavam ainda presos nos dogmas, né? Na doutrina da circuncisão, porque a doutrina da circuncisão, o ministério da circuncisão, ele precisava de cumprir a lei. Então quando a gente prega o Evangelho sem as ordenanças da lei, quem ainda está cumprindo ordenança da lei, que não existe, aí acha estranho, né? Então é isso que nós vamos falar aqui hoje. A gente vai falar hoje sobre a igreja do primeiro século. Está funcionando ali? Tá, né? A igreja do primeiro século era uma igreja praticamente com 100% de judeus no início. O primeiro gentio a se converter, pelo menos o que tem registrado, foi Cornélio, né? É esse o registro dele. Então o primeiro gentio era Cornélio. E Cornélio, ele jejuava. Cornélio estava acostumado a cumprir as coisas da lei de Moisés sem ser judeu. Ele nem era circuncidado e estava jejuando, né? Por quê? Porque ele vivia ali em Israel, vivia ali entre os judeus. Então ele acostumou com isso. Mas ele era um homem temente a Deus, né? Então por isso que Deus mostrou para ele que ele deveria se encontrar com Deus. Mas esse aí é um outro tema. Hoje que nós vamos falar aqui é sobre o tema que está aí, ó. O tema que está aí é o quê? Judaísmo não é o Evangelho. Ué, para que falar isso, né? Vai ter gente que vai falar assim, ué, para que você está falando isso? Que judaísmo não é Evangelho? Todo mundo sabe que judaísmo não é Evangelho. Judaísmo é uma religião, né? Assim, islamismo, budismo, cristianismo, isso tudo é religião, né? Mas o Evangelho não é uma religião, segundo os conceitos das doutrinas dos homens. Então, a gente fala aqui que judaísmo não é Evangelho, porque parece que muitos ainda não entenderam que o Evangelho não é judaísmo. Mas tem gente que vai falar assim, para que você está falando isso? Todo mundo já sabe que o Evangelho não é judaísmo. Ué, então se quem questionar por que estão falando isso, então por que estão cumprindo o judaísmo ainda? Né? Estão cumprindo coisas do judaísmo e estão dizendo que já conhecem o Evangelho. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. O tema é esse aí, ó. Judaísmo não é o Evangelho. Né? Alguém poderia falar, você está falando coisas desnecessárias, mas é necessário a gente falar isso, né? A igreja do primeiro século, eu até escrevi aqui, a igreja do primeiro século, a época dos apóstolos de Jesus, praticava judaísmo assim, misturado com o Evangelho, né? Eles estavam cumprindo as coisas do judaísmo, né? Os evangélicos atuais não deveriam tomar por base a igreja do primeiro século, porque a igreja do primeiro século era composta de judeus. Então eles estavam debaixo daquelas ordenanças.
daqueles requisitos da lei. Por isso que nós, que somos gentios, não deveríamos tomar por base o quê? A igreja do primeiro século, que eles estavam praticando ainda as coisas da lei, porque o templo ainda estava de pé. Nós vamos entender isso aí depois, né? Só que os crentes, hoje em dia, eles não conseguiram ainda entender. Por que eles não conseguiram entender? Porque eles jejuam, eles comem ceia, eles batizam nas águas, né? Eles guardam os sábados, se abstêm de carnes consideradas impuras. Não é assim que acontece? É, porque cada um cria uma denominação segundo o seu entendimento do Evangelho. Uns falam, tem que guardar sábado, outros falam, não precisa guardar sábado, mas falam, temos que comer a ceia. Que a ceia da Bíblia, todos nós sabemos que é Páscoa. Não existe ceia que não seja Páscoa, que já foi abolida, né? Os judeus do primeiro século, eles estavam fazendo essas coisas porque eles estavam na transição, né? Aos que estão no YouTube e Facebook, os judeus, os cristãos, né? Os crentes do primeiro século, eles estavam na transição da lei para a graça. Então por isso que eles ainda estavam fazendo aquelas coisas, mas depois eles foram reconhecendo que não era por aí. Tanto é que Paulo depois falou o quê? Eu não fui enviado para batizar. Mas isso aí já é um outro tema, tá? Vamos continuar aqui. A igreja do primeiro século praticava o quê? Judaísmo, porque eles eram judeus, eles tinham que praticar, porque o templo ainda estava de pé. Eles iam ao templo orar, eles jejuavam. Então os crentes estavam misturados um pouquinho com o judaísmo, porque eles tinham que fazer isso. Eles eram judeus, né? Então é preciso entender isso aí. Né? Aí alguém vai falar assim, você tem certeza disso? Eu vou responder sim, vamos provar agora. Né? E gostaria de fazer a seguinte pergunta. Gostaria que os irmãos que estão no YouTube, no Facebook e a igreja aqui me respondessem. Das coisas da igreja do primeiro século, né? Principalmente a de Jerusalém, praticava e usava das obras e cerimoniais e procedimentos e objetos que vou relatar depois. Eles praticavam ou não praticavam? Praticavam. Né? E eu pergunto, quais dessas coisas não eram obras da lei? Tudo que os judeus praticavam no primeiro século eram obras da lei. Eles jejuavam, eles iam ao monte para orar, eles iam ao templo orar. Tanto é que Pedro curou o quê? O rapaz que estava na Porta Formosa, na porta do templo, mas aquilo lá era o templo da lei. Não era a igreja, porque muita gente fala assim, ele estava indo na igreja, ele não estava na igreja. Ele estava indo como um judeu no templo da lei, que não era a igreja, tá bom? É preciso entender. Então, tudo que eles praticavam lá no primeiro século, de cerimoniais, jejuns, coisas da lei, não era o evangelho ainda. Embora eles crescem em Jesus, mas eles estavam nessa ministração misturada. Se chama isso aí ministração da circuncisão. Jesus falou assim, vocês têm que fazer isso. Faz o que Moisés mandou. O rapaz foi curado da lepra, o que Jesus falou? Vai lá, faz o que manda a lei de Moisés, se apresente ao sacerdote. Nós temos que nos apresentar ao sacerdote porque Jesus mandou? Não. Então é preciso entender que isso aí que os judeus estavam fazendo era ainda a transição, por isso que eles faziam. Então nós que estamos na igreja atual, estamos no Brasil, não somos assim, estamos debaixo daquelas ordenanças de fazer o partir do pão, aquelas coisas que eles faziam. Deu para entender? Então vamos seguir aqui, ó. Batismo nas águas. Olha só como é que batismo nas águas era cumprimento da lei. Ó, mas João opunha-se, lhe dizendo, né? Opunha-se quem? A Jesus. Jesus veio para João para ser batizado por João. Mas João opunha-se, dizendo, eu é que careço de ser batizado por ti. Para Jesus, né? Vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda o quê? A justiça. Então ele permitiu. Eu pergunto, que justiça era essa aqui? Era a justiça da lei. Ele tinha que cumprir a lei. Então quando João Batista ele veio batizando, ele estava no cumprimento da lei que Deus enviou João Batista batizando para cumprir a lei.
Porque a lei indicava que o cordeiro tinha que ser banhado. Que a lei indicava que os sacerdotes tinham que fazer oblações curáveis, eles tinham que se banhar, se lavar. O cordeiro que era lá no Levítico, livro de Levítico, ele tinha que ser banhado. Jesus foi banhado porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu pergunto, por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Aí que tá, né? Jesus foi batizado para que se cumprisse toda justiça. Então, batismo nas águas era cumprimento da lei, tá bom? E os discípulos no primeiro século batizaram. Paulo batizou também porque ele era judeu, mas depois ele falou, eu não fui enviado para batizar. Deu para entender a questão aí? Ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Chegou, porém, no dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Então isso aí era a ceia do Senhor. Tá bom? Agora vamos a questão também do jejum. O jejum era outro requisito da lei de Moisés. Batismo nas águas era, ceia do Senhor era Páscoa, jejum é porque está escrito na lei. Alguém vai falar, é lei mesmo? Tem certeza? Ué, será que eu estou cego aqui? 2 Crônicas 23, é o quê? É lá na época da lei. Então veja bem, alarmado, Josafá, um rei, né, decidiu, um rei de Israel, do reino do norte, né? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou o quê? Um jejum em todo o reino de Judá. Eu pergunto, um rei ia proclamar um jejum sem base legal para isso? Ele tinha que tomar por base o quê? A lei que estava em vigor. Deu para entender como é que o jejum é da lei? Então, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em toda a nação. Tá bom? 2 Crônicas 23. Agora que Cornélio era um gentio, que ele estava vivendo entre os apóstolos, lá no início da igreja do primeiro século. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até a esta hora, orando em minha casa, a hora 9, que era a hora da oração dos judeus. Os judeus tinham determinados horários para orar. 3 horas da tarde, meio-dia, 9 horas da manhã, coisas assim. Tinha horários que tinham que cumprir. Nós não estamos presos nessas coisas. Mas os judeus do primeiro século tinham. Cornélio era um crente, mas ele estava orando, jejuando e orando a hora 9. Então eles estavam cumprindo aquelas coisas, né? Deu para entender? Dízimo é outro requisito da lei de Moisés. E na época da igreja primitiva, ou melhor, da igreja do primeiro século, que a Bíblia não diz igreja primitiva, era a igreja, né? Quem tinha que entregar dízimo, eles se entregavam, mesmo sendo crente em Jesus. Mas onde que eles se entregavam dízimo? No templo, da onde? Da lei, ao sacerdote. Eles não entregavam dízimo na igreja, porque não existia isso. Deu para entender? Então o dízimo que eles cumpriam era o quê? Requisito da lei. Vamos lá. Ai de vós, igreja do Brasil. Não. Ai de vós, escribas e fariseus. Hipócritas. Nós somos hipócritas, irmão. Pois que dizimais a hortelã, pois que dizimais dinheiro. Não. Pois que dizimais a hortelã, endro e o cominho, e desprezais o mais importante da graça. Da lei, né? E desprezais o mais importante da lei, que é o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. O quê? Dizimar. Deveis entregar dízimo, porque a lei manda fazer isso. E não omitir aquelas, o quê? Omitir o juízo, a misericórdia e a fé. Então, Jesus estava falando que quem que deveria fazer essas coisas? Quem? Os escribas e fariseus. Era a igreja que ele estava falando? Não. Então o dízimo era cumprimento da lei. Os escribas e fariseus, eles estavam debaixo da lei. Deu para entender? Partir do pão. Partir do pão, isso era um costume judaico. Nós que somos gentios não temos essa cultura. Temos essa cultura aqui no Brasil
da gente se reunir eventualmente para o partir do pão? Não, nós somos brasileiros. Mas os judeus, eles tinham essa tradição. Olha só, onde está escrito isso aqui? Onde foi feito isso aqui? Quando foi? Jeremias 16:7, e não se partirá pão para consolá-los por causa dos seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação, de vinho, né? Pelo pai ou pela mãe de alguém. Isso aqui Deus falou com Jeremias para ele não fazer isso com aquela nação que estava rebelde, para não partir o pão com eles. Então o partir do pão já existia. Olha só, na igreja do primeiro século, Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, amém, e na comunhão, amém, e no partir do pão, tradição judaica. Deu para entender? Então a igreja, eles estavam na doutrina dos apóstolos de Jesus, na ministração de Jesus, mas eles também estavam no partir do pão, que era um costume judaico, porque eles eram judeus, então é preciso entender isso. Então o partir do pão era uma tradição de Israel, não tem nada a ver que a gente agora tem que montar uma mesa aqui, colocar pão, colocar vinho para vocês e falar, vamos cumprir o que manda o Evangelho. A tradição judaica, deu para entender? O partir do pão era outra tradição judaica. Hora da oração. Nós não temos hora da oração. Nós agora vamos estabelecer horários para orar como judeu. Olha só como Pedro cumpria aquilo que era da lei, aquilo que era lá da tradição judaica. E Pedro e João subiram juntos aonde? Ao templo. Mas não era a igreja, ao templo da lei. A hora da oração, a nona. Viram como é que eles estavam cumprindo isso? Eles estavam cumprindo coisa de judeus. Aquilo ali, muita gente pensa, ele estava indo na igreja. Ele não estava indo na igreja, ele estava indo no templo da lei. Não era a igreja era ele mesmo, né? Olha só, Atos 3:1. Agora Cornélio, e disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora orando, em minha casa, a hora nona, a hora da oração, porque judeu tinha que cumprir, 3 horas da tarde era a hora da oração, 6 horas da noite, 9 horas da noite, tinha que cumprir esses requisitos. Nós temos que fazer essas coisas? Não, nós não estamos debaixo da lei, né? Então aqui, hora da oração era um requisito de judeus. Orar no monte, outra coisa de lá da lei, do tempo da lei, olha só. E subindo o pastor da igreja, não, Moisés, e subindo Moisés, aonde? Ao monte, orar no monte, a nuvem cobriu o monte, Êxodo, tempo da lei, gente. Então isso aqui, orar no monte, era coisa da lei de Moisés. Nós não estamos debaixo dessas coisas, olha só. Marcos 6:46, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Quem foi ao monte orar? Jesus. Jesus foi ao monte orar porque ele era o quê? Ele era brasileiro? Ele era judeu. Ele estava debaixo dessas coisas aí, da mesma coisa que Moisés. A mesma coisa que Moisés fez, Jesus também fez. Foi ao monte a orar. Marcos 6:43, né? Olha só aqui também, Lucas 6:12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração aonde? No monte. Jesus ficou a noite toda. Mas isso não significa que nós, em graça, segundo o Espírito e em verdade, temos que ir para um monte para ficar mais próximo de Deus. Porque se Ele já está em nós, Ele já habita em nós, por que a gente vai buscar Deus no monte? Mas os judeus tinham que buscar Deus no monte. Deu para entender? Olha só, e aconteceu naquele dia, subiu ao monte para orar. Então, agora a nossa adoração é como? É em Espírito e em verdade. Né? Não é nem aqui nem em Jerusalém, é Espírito e verdade. Não é nem aqui e nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum. É dentro de você. Aqui a gente só está aqui compartilhando esse pão, amém? Ir ao templo orar é outra coisa. Tem gente que fala assim, eu vou à igreja orar. Por que falam isso? Porque eles estão tomando por base o quê? O que Pedro fazia. Vejam bem, 2 homens subiram aonde? Ao templo, mas era o templo da lei, para orar, um fariseu e o outro publicano. Ou será que está escrito aqui, 2 homens subiram ao templo para orar, um crente em Jesus e Messias e não, aqui está falando o quê? Um fariseu e o outro publicano. Todos os 2 eram judeus, eles estavam indo aonde? Ao templo, mas era o templo de Jerusalém, da lei. Isso não era igreja, né? E olha aqui, Atos 3:1. E Pedro e João subiram juntos ao templo da lei. Viram como é que eles estavam debaixo dessas tradições da lei de Moisés? Né? A hora da oração, a nona, viu aí? A hora também?
Então, ir ao templo para orar era coisa de judeu. A gente não tem que ir ao templo para orar. Nós estamos reunidos aqui, mas não temos que ir. Só vou orar quando chegar no templo. Pô, que templo? Que templo? Não existe templo, mas o templo são nós. Não existe templo, mas as pessoas dizem que existe, tem que ir ao templo. Que templo? O templo, Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. E ele falou, não ficará. E a gente fala, ficará. Né? Jesus falou, não ficará. E nós, pastores, falamos, ficará sim, vamos construir um templo. Olha, está contrariando a Jesus? Se Jesus falou que não ficará, não tem templo. O templo somos nós, não tem mais templo de pedra. Né? Então nós não vamos ao templo para orar, porque nós somos o templo. Amém? Unção de pessoas com óleo. Olha só como é que é da lei. Não me ungiste a cabeça com óleo. Quem falou isso? Jesus. Ele criticou os seus discípulos que não o quê? Ungiram ele com óleo. Mas esta, quem? A mulher. Ungiu-lhe os pés com unguento. Então, olha só, Jesus estava criticando os discípulos que ele não ungiu, não cumpriram a lei. Não cumpriram o requisito de lá da lei. Olha só. Unção de pessoas. Isso aí é coisa da lei. Lucas 7,46. Outra coisa aqui, Levítico 8,12. Olha só. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de quem? De Arão, né? Arão era um sacerdote, não era um pastor, não era um presbítero, não era um diácono, ele era o quê? Um sacerdote da lei, cumpridor da lei. E ungiu-o para o quê? Santificá-lo. Ora, como que a gente vai santificar alguém com óleo, com azeite? Não tem como, né? Levítico 8,12. Agora vamos continuar aqui, ó. Unção de objetos. Traga a sua carteira, traga a sua foto, traga a sua chave. Mas isso aí era coisa da lei, olha só, unção de objetos com óleo. E aconteceu no dia em que Moisés, né? Não é pastor, não é presbítero, nem é apóstolo, mas é Moisés. Acabou de levantar o tabernáculo. E o quê? Ou ungiu o quê? O tabernáculo. E o santificou. E todos os seus utensílios. Agora a gente vai começar a ungir computador, ungir câmera, ungir chave. Isso é coisa da lei, ó. Utensílios e também o altar. Que altar? Não está não tem altar aqui? Isso aqui não é altar? Deu para ler? Altar. E todos os seus pertencem. E os ungiu e os santificou. Números 7:1. Isso não é evangelho. Isso é lei de Moisés. Cultos e festas específicos, né? Tem muitas pessoas aí, crentes, que falam, eu estou pregando o evangelho. Mas, olha só, olha como é que essas coisas são coisas da lei. Êxodo 12:25. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Que culto? Era o sacrifício da Páscoa. Era para sacrificar um animal. Então era para guardar esse culto. Viu como é que o culto era isso aí? Né? Agora só olha em Hebreus, o que diz aqui? Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança, olha o que diz Hebreus, hein? Ó, dizendo nova aliança, envelheceu o quê? A primeira, já envelheceu. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, olha só, hein? Perto está de acabar. Eu pergunto, acabou ou não acabou? Acabou. Já há 2.000 anos que isso aqui foi escrito. Paulo falou que perto está de acabar. Por que ele falou que perto está de acabar? Porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Por isso que ele falou que perto e acabou. E por que ainda vamos continuar fazendo este culto? Esse culto aqui da lei. Botar aqui pão, vinho. Aí tem que ter o cordeiro também, né? E ervas amargas. Porque é isso aí, ó. Deus falou isso com Moisés. Né, ó. Guardareis este culto, mas era para ele, não era para a gente. Vamos continuar aqui, ó. Cultos e festas, continua. Ora, também a primeira o quê? A primeira aliança tinha o quê? A primeira aliança que tinha ordenança. Essa nova aliança não tem ordenança, né? Ordenança de culto divino, viu? Ó, e um santuário o quê? Terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, viu? Moisés não levantou? O primeiro, em que havia candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o quê? Santuário. Agora o que se chama santuário agora? Nós. Isso aí foi da primeira aliança, já passou. Envelheceu na época de Paulo e agora já acabou, não tem que fazer mais isso.
Não tem que colocar uma mesa com pães da proposição mais aqui. Deu para entender, gente? Vamos continuar aqui, ó. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias. Tem muita gente que está fazendo festa das primícias por aí, porque eles acham que aquilo é o evangelho. Não é. Mas isso aqui, onde está escrito isso? Olha onde está escrito. Êxodo, capítulo 34, versículo 22. Isso é o quê? Lei de Moisés. E para quem que essa lei foi feita? Os judeus. Ó, também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Mas isso era para a igreja? Não era. Isso era a lei de Moisés, né? Olha aqui, Êxodo 23, 14. 3 vezes no ano me celebrareis o quê? Festa. Agora a gente não tem que celebrar festa. Festas judaicas. Então é melhor circuncidar logo e virar judeu. Quer cumprir a lei de Moisés, então vamos circuncidar. Só que a lei já foi abolida, né? A gente vai ter que ser circuncidado e virar judeu, se quer cumprir as festas. Porque cumprir um item da lei e não cumprir os demais, o que acontece? É um transgressor da lei. Porque quem quer cumprir a lei tem que cumprir todos os 613 itens da lei. Deu para entender? Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar ainda nas festas e cultos específicos. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Olha, João 7,12. Ó, subi vós a esta festa, Jesus falou para quem? Para os seus irmãos. Os seus irmãos falaram, vai lá, Jesus, vai na festa lá, que a festa dos tabernáculos. Jesus falou, não, subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Mas Jesus depois foi, tá? Que festa era essa? Era a festa o quê? Dos tabernáculos, que ele tinha que cumprir. Jesus também tinha que cumprir, tanto é que ele foi. Ele foi escondido para ninguém o quê? Reconhecê-lo lá. Mas ele foi, tá? Olha só a Páscoa. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. João 6,4. Viram como é que essas coisas eram coisas da lei? Agora, tem gente que vive aí fazendo propósito, né? Fazendo prova do Senhor, né? Só falta colocar aqui o velo aqui de lã para provar. Se ficar molhado, já leram essa história? Já viram essa história? É porque o Senhor falou uma coisa, se não ficar seco, não tem que fazer prova do Senhor. Isso era coisa de judeu, né? Olha só, propósitos, fazer prova. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Ou é dinheiro? Mantimento, alimento, na minha casa. Da onde? Templo de Jerusalém. E depois o quê? Fazei prova de mim. Tem que fazer isso. Isso não foi escrito para a gente. Isso aí estava escrito lá, sentença do Senhor contra a nação do Brasil? Não, sentença do Senhor contra a nação de Israel. Então isso aí não é para a gente. Guarda do sábado, olha só. Portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Guarda sábado. Êxodo 31, 14, isso é coisa da lei. Os discípulos de Jesus, na igreja do primeiro século, guardavam o sábado, porque eles eram judeus, mas nós não. A igreja primitiva não é modelo para a gente cumprir aquilo. Agora, o amor, sim. Fazer boas obras, ajudar as pessoas que precisam, sim. Porque isso é cumprimento do amor, da lei que Jesus falou. E vocês serão conhecidos se vos amardes uns aos outros. É por aí que nós vamos ser conhecidos. Nós não vamos ser conhecidos porque guardamos sábado. Como crente, não. Como judeu, é sim. Se eu começar a guardar o sábado, alguém vai falar, esse cara é um judeu. Ele se converteu ao judaísmo. Não é verdade? Ou vou lhe falar. Abstinência de carne era outra coisa que acontecia, carne de animais impuros. O que Pedro falou para Jesus, para o Senhor, quando ele falou assim, mata e come, Pedro? O que ele falou? De maneira nenhuma, Senhor. Eu não como carne impura. Eu não como carne impura. Pedro falou isso. Por que ele falou isso? Porque ele era um judeu. Então, olha só, nós temos que fazer isso? Não. Se abster de carne de porco, nós não estamos debaixo da lei, né? Olha, esta é a lei dos animais e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo. Então, na
na lei de Moisés, dizia que porco era imundo. Algumas aves, como abutre e urubu, era imundo. Mas frango não era. Entendeu? Então a gente podia comer frango, mas abutre não podia. Mas tem gente que não. Então veja, gente, que porco, por exemplo, não podia comer porco, porque tinha 2 unhas fendidas. Porco só tem 2 unhas, né? Tem 2 unhas e não podia, porque era considerado imundo, animal imundo. Agora, quem tinha um casco só, tipo de boi, aí podia. Então, gente, é isso aí, ó. Então, assim, ó, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se podem comer e animais que não se podem comer. Então, a igreja, olha só onde está escrito isso, Levítico 11, 46, 47. Então, a igreja do primeiro século, eles estavam presos nessas coisas aí da lei. Por isso que Pedro falou que, de maneira nenhuma, Senhor, eu não vou comer carne imunda. Aí, o que o Senhor falou com ele? Pedro, não faça imundo o que Deus santificou. Mata e come. Ele quis. O que ele estava dizendo? Que era para ele ir o quê? Anunciar aos gentios, mas ele se recusou. Porque gentios eram considerados pela lei como imundos, impuros. Né? Então é preciso entender isso aí. Cerimônia de consagração sacerdotal. Vamos agora consagrar a irmã a diaconisa. Irmão Ilva Diácono, vem aqui para consagrar. Vamos trazer um chofar cheio de óleo aqui, ajoelha aqui para consagrar. Isso não existe no Evangelho. Vamos derramar o óleo, dar unção sobre ele para consagrar. Não existe isso. Isso é uma coisa da lei. Olha só. E Mica, um rei, consagrou o quê? O crente em Jesus? Um levita. Ó, e Mica consagrou um levita. E aquele moço lhe foi por apóstolo, não, né? Sacerdote. E esteve em casa de Mica, né? E esteve em casa de Mica. Juízes 17, então isso é coisa da lei. A gente não tem que agora trazer essas coisas da lei como se fosse do evangelho, porque isso aí é o outro evangelho. Porque só há um evangelho, não existe esse negócio. Isso é coisa da lei de Moisés, né? Semana que vem, consagração de obreiro, vamos derramar uma balde d'água na cabeça dele, de óleo, né? Óleo ungido na cabeça dele. Não existe isso, né? Deu para entender? Construir templos. Construção de templos era outra coisa que estava lá do judaísmo. Se bem que Deus não queria templo, né? Mas os judeus, eles queriam templo. Então Deus permitiu, né? Olha só como é que era coisa de judaísmo construir templo. Nós que estamos em graça, que pregamos o evangelho, não temos que construir templo, e nem existe templo de pedra. Mas as pessoas falam assim, como é que a gente vai manter o templo? Tem que ter o dízimo. Que dízimo? Que templo? Não é, construção de templo era coisa do judaísmo. E cristianismo não existe. O que existe é o evangelho. Cristianismo é uma religião. Deu para ver? Ó, construir templo. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Disseram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? O que? Um templo. Construir casa ao Senhor. Não tinha, isso aí era coisa da lei. Isso não é coisa de nossa, né? Vestes sacerdotais é outra coisa que a gente vai em determinadas reuniões, igrejas, em que o pastor, ele coloca uma coisa assim de sacerdote, aí coloca aquele colarinho assim, com aquela coisinha assim, aí bota um trocinho aqui na cabeça e fica igual um sacerdote judaico. O que tem isso? Eu pergunto, onde que Paulo falou que tem que fazer isso? Onde que está escrito isso nas epístolas de Paulo? Que você tem que, você é um pastor, vai colocar um negocinho aqui na cabeça e você vai se diferenciar dos demais irmãos porque você é pastor. Aí você é o quê? É pastor ou é um sacerdote judaico? Está mata é um sacerdote judaico, deu para entender? Vestes sacerdotais eram coisa da lei de Moisés. Veja bem, ó. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de quem? De Arão. O pastor? Não, sacerdote. E as vestes dos seus filhos para administrar um sacerdócio. Ou era para falar para a igreja? Para ministrar o evangelho? Não, era o sacerdote judaico. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a quem? Moisés. Não foi a Paulo, não? Não. Moisés, né? Assim fizeram os filhos do Brasil, da igreja? Não, os filhos de Israel e toda a obra. Então isso aí era coisa da lei.
e essas coisas, requisitos da lei. Criar uma vez que tem gente, tem um cara aí que coloca até parece até como é que é? Fred Flintstone, né? Coloca um negócio assim, já viu na televisão? Um cara de uma igreja aí, ele coloca, parece até um homem da caverna, com aquele negócio assim. Isso não existe, gente. Deu para entender? Isso não é evangelho. Eles estão querendo judaizar a igreja. Aí coloca candelabro, chofar, aí pega as pessoas para trazer o tal do mezuzá, coloca na porta da sua casa, o mezuzá, isso é coisa requisito da lei, né? Então vamos ver aqui, ó. Olha só, algumas coisas, alguns apetrechos do judaísmo. Mezuzá. Mezuzá era um apetrechozinho que colocava algumas coisas escritas ali dentro e pendurava na porta. Isso é coisa de judaísmo, né? Kippá, candelabro, chofar. E tem pessoas que vivem fazendo campanha de 7 dias com base nas coisas do judaísmo, que tinha que dar a volta 7 vezes no muro para o muro cair. Agora temos que cumprir a campanha de 7. Então isso é coisa de judaísmo, não tem nada a ver com o evangelho, né? Agora vamos ler algumas coisas aqui, ó. Candelabro. Qual o significado de candelabro? De 9 braços utilizado pelo judeu. Ele deriva do menorá, um candelabro com 7 braços, representando os 7 dias da criação do mundo. Ele surgiu para celebrar uma importante vitória da igreja, do povo judeu, além de um suposto lado. Então veja, gente, que o candelabro é uma coisa lá do judaísmo, não tem nada a ver com o evangelho, né? Chofar, aqui ó, as bênçãos que antecedem o toque de chofar em Rosh Hashanah, é um mandamento da Torá, ou é uma coisa do evangelho? É da Torá, da lei. Esta bênção em geral é um preparo para que nossos atos não sejam realizados apenas pela força do hábito, e sim conscientemente, sabendo que o seu significado é perante quem deve agir. Então isso aí eu coloquei só para a gente entender para que serviu o chofar. Olha, ó, mezuzá é o nome de um mandamento da Torá, ou é do evangelho? Né? Da Torá, que ordenara que seja fixado no umbral das portas, né? Então assim, tem alguns irmãos, alguns pastores, que falam, toma aqui um mezuzá, leva para sua casa. O que tem a ver com o evangelho? Não tem nada a ver, né? Kippá, ó, coloca aquele chapeuzinho aqui, ó, aquela boinazinha na cabeça, é uma vestimenta de sacerdote, judaico, né? É coisa de judeu, não tem nada a ver com a igreja, né? Então sabemos que principalmente na igreja de Jerusalém havia várias tradições judaicas que ainda eram praticadas, né? Essas tradições judaicas na igreja primitiva, que a gente fala primitiva, eles ainda faziam essas coisas, eles estavam debaixo daqueles requisitos da lei de Moisés. Por isso que a igreja primitiva a gente não tem que olhar para a igreja primitiva e começar a imitar a igreja primitiva nesses procedimentos, mas no amor sim. Mas Paulo falou o que para os crentes? Paulo falou o que? Sede meus o quê? Imitadores como eu de Cristo. Então não é para a gente imitar Pedro, Tiago, João, porque se a gente for imitar Pedro, Tiago, João, a gente vai jejuar, a gente vai ao templo para orar, a gente vai subir a ponte, a gente vai orar, vai fazer tudo que Pedro fazia. Mas Paulo falou, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Deu para entender? Então o apóstolo dos gentios é Paulo. É a ele que nós temos que imitar. Paulo falou assim, eu não fui enviado para batizar. Aí eu pergunto a vocês foram? Se Paulo não foi, nós também não fomos. Ora, se Paulo sendo apóstolo não foi, quem sou eu para dizer que eu fui? Quem sou eu? O apóstolo das nações, né? Dos gentios, foi o apóstolo Paulo. Se ele falou que para ele não foi dada essa honra, né? E para mim foi? Deu para entender? Então é isso, gente. Olha só. A igreja gentílica praticava essas coisas, né? Como doutrina. Não, aliás, agora eu pergunto, o apóstolo Paulo, o apóstolo do gentio, ele mandou aplicar essas coisas dos judeus para a igreja? Pelo contrário, ele foi contra. O apóstolo Paulo não mandou fazer essas coisas, comer Páscoa. O apóstolo Paulo não mandou ninguém batizar. O apóstolo Paulo não mandou ninguém jejuar. Essas coisas o apóstolo Paulo não mandou, porque ele é o apóstolo dos gentios, deu para entender? Então alguém poderá falar assim, não, mas Paulo mandou comer a ceia do Senhor, não mandou? Mas ele era judeu. O apóstolo Paulo estava se fazendo de judeu. Ele falou, me fiz de judeu para ganhar hoje judeu. Então por isso que ele falou, não, quando vocês se reunirem para comer e beber, esperai um pelos outros. Mas ele não está falando isso para a igreja gentil, ele está falando para judeus que estavam lá dispersos, lá junto com a igreja gentil. Mas ele não contrariou, né? Então a ceia do Senhor é o que a Bíblia diz que é ceia, e não o que a tradição evangélica diz que é ceia.
O que a Bíblia diz que é a ceia do Senhor é o que Jesus fez, a última ceia. Ou não é? Me ajuda aí, gente. A ceia do Senhor é o quê? É aquilo que Jesus falou, fazer isso em memória de mim, o quê? A ceia do Senhor, o sacrifício da Páscoa. Mas não é o que a tradição evangélica fala que é a ceia do Senhor, é o que eles fazem hoje. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Em que lugar está escrito que é para fazer isso aí que fazem hoje? No lugar nenhum. O que Jesus falou que era para fazer era a ceia dele. Fazer isso o quê? Aquilo que ele estava fazendo. Ou tem sentido? Jesus está fazendo tudo aquilo ali, mandou organizar tudo. Aí depois ele fala assim, fazer isso em memória de mim. O que, Senhor, quer fazer? O que eu estou fazendo? Você está blefando? Está viajando na maionese? Deu para entender? Então era para fazer aquilo. Então a ceia do Senhor era o sacrifício da Páscoa, era a última Páscoa de Jesus, né? Então alguém ainda não satisfeito poderá falar, Paulo não estava falando da Páscoa, estava falando o quê? Do partir do pão. Uma vez não quero partir do pão. Então nós vamos perguntar, o partir do pão, esse banquete ou festa, não eram tradições judaicas? Era ou não era? O partir do pão era tradição judaica, né? Era coisas concernentes à lei. A lei de quem? De Moisés. Sim ou não? Então eu pergunto ainda, como Paulo, que se opunha frontalmente à submissão dos gentios à lei, poderia estar se contradizendo? Como é que Paulo ia se contradizer? Se ele falou que não deveria se submeter à lei, ensinando a gentios que deveriam se submeter a essas ordenanças e coisas do judaísmo. Não seria uma insensatez de Paulo? Como Paulo iria falar assim, ó, aquele que se coloca debaixo da lei está se colocando debaixo de bênção? Não, está colocando debaixo de maldição. Como é que ele ia mandar? Agora eu comecei a fazer as coisas, jejuar. Ora, se ele falou que isso aí eram coisas que traziam maldição, né? Deu para entender? Então, gente, vamos aqui ler o que Paulo... Por que Paulo estava falando com aquela igreja de Corinto daquela forma? Olha só. Por quê? Em 1 Coríntios 9:20, diz o seguinte, e fiz-me como judeu, para os judeus, para ganhar hoje os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então por que Paulo falou assim? Esperai um pelos outros, né? Enquanto um se embriaga, outro fica com fome. Não teve que fazer. Então ele não contrariou, ele se fez judeu, ele faça isso. Mas ele não falou para a gente fazer. Se fosse assim, então era para a gente, as irmãs usar véu aqui também. Porque Paulo mandou usar véu. Paulo não mandou usar véu? Mandou, então vamos usar. Entendeu? Então tem muitas coisas que Paulo falou que era para fazer, mas era coisa do contexto daquela época, em que havia judeus, em que Paulo estava numa nação lá na Grécia, em que tinha aquele problema das prostitutas, que raspavam a cabeça, que elas se convertiam, ficavam no meio das irmãs com cabelo, sem cabelo, e as outras irmãs com cabelo. Aí Paulo falou, então todas têm que usar véu. Todas usam véu para não haver, por causa dos anjos. Ele falou, por causa dos anjos. Deu para entender? Por causa dos mensageiros. Deu para entender? Então é isso, gente. Então, só existe um mandamento para nós. Se nós temos que cumprir alguma coisa, vocês têm que fazer isso. O que é? O que é que nós temos que cumprir? O que nós temos que cumprir? Se tem algo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer isso. É isso aqui, ó. Se tem um mandamento para a gente, esse é o único. Não tem mais nenhuma ordenança para a gente. Deu para entender? Então, a epístola de Gálatas, Paulo lida com a questão da lei e da graça, e o fato de que nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, sem que para tanto fossem necessárias o quê? As obras da lei. Ele dizia isto porque alguns estavam ensinando aos Gálatas que eles tinham que manter a lei, e sendo o quê? Circuncidado. Então olha só o que Paulo fala, né? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler o texto que Paulo fala sobre isso. Gálatas 5:2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixasse circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, se colocar debaixo da lei, é anular a obra de Cristo. Se eu começar a fazer coisas da lei de Moisés, eu estou anulando. Então olha o que Paulo fala. Cristo de nada vos aproveitará. Você está dizendo assim, Cristo não serve para nada. Cristo, você não serve para mim, porque eu prefiro a lei. Então aqui, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vamos continuar lendo. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar o quê? Só uma parte da lei ou toda a lei? Toda a lei, né?
Separados está de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Veja como é a situação. A pessoa tentar se colocar debaixo de requisitos da lei de Moisés. Então alguém poderia até dizer, qual o problema da gente fazer essas coisas? Né? Do judaísmo não tem problema, vamos fazer isso aqui, festa das primícias, tabernáculo, festa de Pentecostes, vamos fazer, qual o problema? Mas olha, foi assim, é dessa forma que começa a heresia crescer. Porque foi assim que a igreja começou a desviar da verdade. No terceiro século, a igreja começou a aceitar heresias, coisas de lado tanto do paganismo como do judaísmo. Então foi quando foi criado um sacerdócio, em que o bispo passou a usar uma vestimenta lá do sacerdócio judaico. Criaram um sacerdócio, que a gente já sabe o que é, né? Qual a denominação aí que usa. Não vou falar nome porque não cabe, a gente vai jogar isso no YouTube, não cabe a gente falar nome de denominação de nada disso. Mas veja bem, então o sacerdócio que foi criado no terceiro século, você já sabe qual foi com base em o quê? Na lei de Moisés, né? Então é assim que as coisas começam, um pouco de fermento levera toda a massa. Foi aí que a igreja se desviou da verdade e precisou vir um rapaz chamado o quê? Martim Lutero para fazer uma reforma que não teve reforma não, só teve um pouquinho, tirou algumas coisas, mas o templo continuou, o sacerdócio continuou, né? O dízimo está aí, entendeu? Olha só, e Paulo fala aos Colossenses 2:20: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Viram? Por quê? Como se vivesse no mundo. Então veja bem, a gente não está debaixo de ordenança, nem do judaísmo, nem de ninguém. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, né? Olha só o que aconteceu em Efésios 2:15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Então nós não temos que cumprir ordenança de jejuar, de comer Páscoa, de batizar nas águas, essas coisas a gente não tem que fazer, porque isso aí é uma ordenança da lei, né? Para criar, olha só, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar